mas a gente faz aquilo que a gente gosta, né? E com quem a gente gosta, que é o com principal, quem a né? gente gosta, né? E volta, quer dizer, hoje as redes sociais ajudam a gente nisso, né? Perceber o reflexo da ação que nós temos nas pessoas quando elas trazem feedbacks para nós. E são feedbacks dos mais... Recentemente, uma pessoa fez um comentário num post que nem era nosso, no livro de Gestão da Manhã, ele falou, esse livro, você viu esse post? Ele falou, esse livro fez com que eu abrisse meu negócio, hoje eu faturo 40 milhões de reais por causa desse livro. A gente toda hora Não é, a gente cara? tem visto coisas incríveis Sacou? sobre o nosso trabalho, né? Isso é impagável, né? Lógico. Olá, eu sou Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto, Salibão. Somos autores de 9 livros de negócios, palestrantes. Sabe que às vezes eu tenho até dificuldade de nos apresentar, Salibão, porque o nosso negócio é fazer conteúdo, dividir conteúdo e com várias formas, né? É isso que nos une, né, Sandrão? É a gente, para quem não sabe, o Sandrão e eu nos conhecemos na HSM numa entrevista, né? A gente buscando aí muitos anos atrás, 20 e tantos anos atrás, buscando um diretor comercial, né? E eu entrevistei vários. E aí o Sandrão entrou na minha sala, né? Grandão no meu tamanho e tal. E aí eu começava a falar, né? De entrevistar o Sandro. E o Sandro tinha uma biblioteca na HSM, agora está na minha casa, com mais de 5 mil títulos, é uma biblioteca redonda, né? E o Sandro ficava olhando para os livros, ele ficava encantado. Eu percebi. Foi a grande diferencial do Sandro, foi a maneira como ele olhou o meu conteúdo, porque eu, como vendedor também, nunca deixei de ser um vendedor, né? Nunca deixei de vender, mas eu vendia sonhos. Eu vendia sonhos. Então, aquele vendedor típico de vender transação me deixava meio nervoso, né? Eu falei, como é que vai ser esse cara vendendo no Kotler, né? Um negócio meio esquisito, né? E aí o Sandrão, ele olhando para aqueles livros todos, eu vi a paixão dele por conhecimento, falei, cara, esse cara tem que estar do meu lado, não sei como, mas vai ter que estar do meu lado. E acho que lá se vão 21 anos, 22 anos. 22, você tá com 52, né? Você tinha 30. Tinha 30. Não, eu lembro pela Mariana, porque a Mari, quando nasceu, você lembra, né? Eu soube que a Mari ia... No meio do evento nosso. No meio do evento nosso. Eu soube que a minha esposa estava grávida num evento nosso. Exatamente. Né? Então, a Mari tá com 20. E aí começou esse relacionamento maravilhoso. Mas só vamos falar por que a gente tá falando sobre isso, exatamente. Né? Hoje o podcast é sobre o Sandro, né? É sobre mim. É sobre o Sandrão. É um podcast especial de Réveillon. Fizemos o Natal Salibão, e agora o Réveillon sou eu. Passamos aqui para aprender mais sobre essa pessoa fantástica, né? Cheia de conhecimento, cheia de energia, que me coloca assim na ponta do pé, né? Me faz sonhar cada vez mais. E... Lembra da paixão que a gente falou no episódio Salibão? A gente faz com paixão. E então a gente realmente teve essa afinidade dentro da HSM. Logicamente, nas empresas você tem algumas pessoas que você tem mais proximidade, outras não, é natural isso, né? Mas eu e o Sandrão, a gente já teve essa paixão logo de cara. Tem a paixão clubística também. Pelo conhecimento também, né? Nós dois aí torcemos pro Verdão, né? Será que a nossa parceria sobreviveria? Um corintiano, palmeirense? Com certeza. Não tenho dúvida, o amor transcende. Minha mãe é corintiana, eu não ligo a mínima, eu amo todo mundo, gosto do Palmeiras, meu pai é corintiano também. Seu pai é corintiano, mas transcende. Não tenho dúvida sobre isso. Tá tudo bem. Não seria assim, nós não conversaríamos na Mas fica mais legal, né, Sandrão? Fica mais legal, ainda mais quando o time ganha. Pois é. E aí começou esse relacionamento fantástico, né? E eu via no Sandro aquela paixão pelo conhecimento, né? Então fazia questão de apresentá-lo, me colocar no meu mundo, né? Que eu tinha desenvolvido com os gurus, com o Kotler, né? Com o Michael Porter, com o Jack Welch, né? Então foram anos maravilhosos lá na HSM, que até resultou num livro, né? O nosso primeiro livro, chamado Movidos por Ideias, foi escrito dentro da HSM. O primeiro livro do Sandro foi o Vendas 2.0, que eu acabei colaborando também. E aí a gente começou com essa pegada. E a gente acabou se separando. O Sandrão teve uma oferta muito boa para atuar numa outra empresa, né? Num cargo muito maior, assim, merecido. E logo em seguida ele assume, né, essa posição de empreendedor junto com o Flávio Augusto, né, para fundar aqui a primeira
grande plataforma de empreendedores, principalmente de empreendedores digitais, né? Meusucesso.com, que mudou completamente a maneira como a gente entende sobre empreendedorismo aqui no Brasil. Saíram de lá cases incríveis, né, Sandrão? Cases incríveis, né? Uma coisa assim fantástica, né? E a gente acabou sendo separado, mas unidos, né? A gente nunca deixou de falar um com o outro, conversar, trocar ideias, né? E a gente acabou saindo, eu da HSM, depois de 30 anos na HSM, já estava na hora de fazer alguma outra coisa, e o Sandrão saindo lá do Meusucesso também, já querendo empreender em alguma outra coisa, e a gente se uniu de novo pelo conhecimento, né? E essa união já dura quantos anos, Sandrão? Olha, a gente começa o primeiro artigo 2016, a gente ainda estava lá cá, mas em 2018. Você pegar 18, 19, 20, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 anos. 6 anos, nessa jornada, a gente entrou numa jornada de produção de conteúdo fantástica, né? E também dos nossos eventos, né? E de todos esses projetos que a gente faz. Sim. Muito legal, e não poderia ter parceiro melhor do que o Sandro. Então, Sandrão, conta um pouquinho de como tudo começou lá na Moca. Nas Mocas. Em Santos, né? Pô. Começa na Moca, né? Eu sempre falo, né, Salibão, que eu sou um vira-lata. Né? De luxo, hein? De luxo. Olha o vira-lata que eu fui ter, cara. Brincadeira. Eu brinco assim que meu papel é deixar os outros melhores do que eu. Sempre quis. Sandrão, cara, o Sandrão é um gigante. Quem me puxa hoje é ele. Ele é o meu benchmark, pode ter certeza. Eu lembro quando você fez a entrevista comigo, né? Aí você falou assim, você fala inglês? Eu falo. Onde você aprendeu? Eu falei, aprendi nas escolas de inglês, né? Seu app, eu aprendi aí, né? É onde eu me virar, porque eu sempre fui um vira-lata, né, Salibão? Eu sou uma família classe média esforçada e que deu tudo errado, né? Na Moca, nasci na Moca em São Paulo, até hoje eu tenho amigos de infância da Moca, todos os nossos lançamentos de livro, a turma da Moca vai lá. E eu sempre gostei muito de ler, né, Salibão? Acho que essa é uma história que às vezes eu me pego perguntando por que eu gostei do conhecimento, como eu sou apaixonado por conhecimento, né? Talvez seja porque eu sempre gostei de ler, né? Eu li a bula, quadrinhos, eu até hoje sou apaixonado por quadrinhos. Você trabalhou na Folha também, né? Então, né? Eu gostava muito de ler, né? Então, mas a minha infância foi uma infância, né, como qualquer jovem aí, né? Onde eu creio que a coisa começa a acontecer mesmo, eu sempre fui muito competitivo também, né? Também sempre... jogou também futebol, né? Goleiro do Verdão, né, Sandrão? Eu tive 6 meses no juvenil do Palmeiras, joguei pequeninos do Jockey e tal, mas eu logo me liguei que eu não era bom o suficiente pra ser... Acho que essa foi, sem querer, eu descobri que eu não era... Eu era um cara muito esforçado, mas na média um pouquinho pra alta, mas pra ser um jogador de futebol não dava. Mas eu joguei 6 meses no Palmeiras, joguei no Pequenos do Jockey, que era um time muito, muito tradicional na formação de talentos, mas eu logo parei, mas continuei jogando amador, né? Eu sempre fui muito competitivo, isso me ajudou muito. Quando eu tinha 18 anos, né? 88, quando eu estava lá fundando a HSM e tal, 88, ainda. 18 anos. Foi logo no começo do ano, o meu tio, ele tinha uma representação de venda de amendoim. Olha só. Né? Amendoim confeitado, ele vendia na periferia de São Paulo, né? E aí ele me convida para trabalhar com ele, eu nem sabia direito o que ele tava falando e tal, e eu fui. E você vê como são as coisas, né, Salibão? Meu pai já era separado da minha mãe, mas na semana que eu comecei a trabalhar com meu tio, meu pai faleceu. Olha só, com 18 anos, né? Com 18 anos. Você perdeu teu pai com 18 e eu com 21. Olha exato. Que coisa, né? Eu acho que era assim, tipo, segunda-feira eu comecei a trabalhar, na terça meu pai faleceu. Eu já fazia faculdade, né? De novo, uma faculdade esforçada, o NIP, era o que dá para pagar, né? É engraçado que meu sonho sempre foi estudar na SPM, mas era impossível. Bom, depois você virou professor da SPM, né? Exatamente, né? Era impossível, isso, né? Tanto financeiramente quanto até pelo tempo, né, Salibão? Eu tinha que trabalhar, né? Ainda mais depois que meu pai faleceu. E aí eu comecei a vender amendoim com meu tio. Eu vendi amendoim confeitado na periferia de São Paulo, cara. Cara, você vende amendoim confeitado, você vende qualquer coisa. Qualquer coisa, pirulito, bala. E minha rotina era uma rotina de vendedor mesmo. Um vendedor, poxa, que eu honro muito essa profissão. Parava assim o carro, sei lá, na zona Santo Amaro, né, no Lago 13 lá. Parava o carro lá, fazia 13 visitas por dia, ia tirando pedido em cada depósito, fazia 18
visitas por dia, toda semana. Mas você vê, né, Salibão, daí assim, involuntariamente eu me apaixonei por vendas, né? Uhum. Porque foi aí que eu conheci vendas, né? Salibão, pra você ter uma ideia, quando eu comecei essa história, o meu tio precisou me ensinar como dar a mão pras pessoas. Olha só. Como cumprimentar as pessoas. Porque eu era um moleque. Né? Então eu não sabia. Eu me lembro que uma vez eu tava indo fazer uma visita, eu tava com a blusa amarrada na cintura. Ele falou: onde você vai? Eu falei: não dá. A blusa amarrada na cintura não dá, sabe? Eu não tinha Às vezes eu liturgia. Pego, até hoje, né? Quando algum jovem me dá a mão, ele me dá a mão mole, eu falo: aperta a mão, moleque. Exatamente. Então ali eu comecei a aprender a base, comecei a me apaixonar por vendas, né? Involuntariamente. Quando eu tinha 21 anos, já 2 anos e pouco trabalhando com meu tio, Salibão, eu fazia faculdade, e um amigo da faculdade falou: tem uma vaga lá na Folha de São Paulo para vendedor, né? Nossa. Pra mim, eu trabalhava amendoim confeitado, não era registrado, não era nada. Folha de São Paulo era como se eu fosse pra Unilever, né, cara? Eu falei: é nóis, né? E aí eu falei: me descola a oportunidade de conversar com o pessoal. Ele falou: eu consigo, mas o processo seletivo acabou. Eu falei: cara, mas vê lá, né? Eu insisti tanto com esse amigo, né? Que ele conseguiu uma entrevista com a gerente, né? E, Salibão, tem umas coisas interessantes, né? Naquela época eu tinha que trabalhar de terno e gravata. Uhum. A primeira vez que eu usei um terno na minha vida foi a entrevista de recrutamento e seleção para a Folha de São Paulo. Olha só. A primeira vez que eu coloquei uma gravata na minha vida, e eu não tinha terno. Eu tinha um amigo que trabalhava na Credicar na época, ele tinha um monte de terno. E eu pedi emprestado para ele um terno, e a gravata ele teve que deixar com o nó posto, porque eu não sabia dar nó. Sim. Foi a primeira vez que eu usei um terno e fui na entrevista e aí, né, eu creio que eu sempre fui muito determinado, assim, né, quando eu queria as coisas ou quando eu quero as coisas, eu me preparo muito e... O segredo tá na preparação, né? Na preparação. E eu acho que também essa coisa, né, Salibão, a venda também lá do amendoim, ela me ajudou a ter traquejo, relacionamento, e eu fui muito bem. O processo seletivo tinha acabado, mas no final do dia eles me contrataram. E eu lembro muito bem que quem me entrevistou no final foi o diretor comercial da Folha de São Paulo. Aliás, é muito legal que hoje esses amigos da Folha são amigos até hoje. Boa parte deles são padrinhos e madrinhas de casamento. Quantos profissionais bons, incríveis vieram da Folha, né? Porque incríveis. É um ambiente, aquele ambiente de jornal, de ter que vender pro dia seguinte, cara. Muito, Salibão. Se você consegue sobreviver, exatamente, e não é qualquer um que sobrevive, você, sabe, eu sou a favor de você, para uma pessoa realmente explorar o seu potencial, você tem que botar ela na água quente, né, Sandrão? E lá era. Na água fervendo. Cara, eu vendia anúncio na rua. Não tem outro jeito. Não tem Kotler, não tem Drucker que consiga ensinar. Ou você, não tem, cara. Pessoa para desabrochar, você tem que botar ela numa situação. E lá, cara, e assim, todos jovens e tal. E o meu diretor era o Cláudio Zorzetti, é um grande amigo até hoje, nosso ouvinte do podcast, assiste o nosso podcast, o Claudião. E eu lembro, Salibão, que ele falou: isso é legal e tal. Ele falou, quando acabou a reunião, por isso que eu nem sabia se eu tinha sido aprovado, ele falou: você sabe que vender anúncio não é que nem vender amendoim, né? Eu falei: não, tudo bem, eu aprendo rápido, né? E na Folha eu tive uma carreira meteórica, né? Eu entrei lá com 21 anos vendendo anúncio classificado de jornal. Com 23 eu já era supervisor, com 24 já era gerente, e fiz uma carreira de quase 10 anos. Lá também, né? Conheci a Valesca, minha esposa lá, né? Ela vendia anúncio também por telefone. Né? Conheci a Vá lá. Anos? Nós tínhamos 27, né? 28 anos. 25, 26 anos, né? Eu conheci a Vá lá. E lá foi incrível, né, Salibão? Porque lá... E você sabe que tem uma coisa lá, né? Essa é muito boa. Você sabe que tem a Folha de São Paulo... É aí que eu ia falar. A Folha de São Paulo tem uma coisa interessante, porque a Folha sempre foi muito importante para a HSM, né? Então, foi o primeiro veículo que acreditou na gente, né? É aí que eu ia chegar. Eu trabalhava como vendedor de anúncio e depois como gerente, mas era um gerente, né, Salibão? Assim, como uma empresa de vendas, não é um gestor como é de uma grande empresa. Era um profissional com muita responsabilidade, mas, né, um salário e uma remuneração muito adequada, mas, né, e tinha os eventos da HSM. Cara, eu era fissurado. Eu falei: cara, eu preciso ir num evento desse. Era objeto de desejo no evento da HSM. Eu nunca fui. Eu nunca consegui, porque, evidente, tinha poucos tickets, era pra diretoria, mas eu ficava... Tem umas histórias muito boas na Folha, né, Salibão? Tipo, eu sempre fui muito interessado no meu desenvolvimento pessoal. Quando eu era gerente do Caderno de Empregos, eu queria fazer um MBA. Na época, uma pós-graduação. Aonde eu queria fazer a pós-graduação? Na SPM. Mesmo eu sendo gerente, a minha grana não dava. Definitivamente não dava. Um dia, Salibão, eu estava olhando classificados e eu vi que uns cursos começaram a anunciar no Empregos, que era o caderno que eu era gerente. Curso. Falei: opa, curso? E se eu for falar com o pessoal da SPM,
e tentar fazer uma permuta, onde eles anunciam aqui na Folha, em troca eles dão curso pra gente. Nunca aconteceu, mas pode acontecer. Fui lá falar com o meu diretor, Marcos Pac, ele falar com o RH. Fui lá falar com o RH. Pô, a Folha era uma empresa de 1.000 colaboradores, não era empresa oca. Fui falar pro RH, a pessoa do RH falou assim, ó, tudo bem, mas se você conseguir, não é garantia que a vaga vai ser sua, porque a gente vai ter que abrir um processo aqui pra quem quiser, mas tudo bem. Puta, avisa, eu fui lá na SPM. Né? Nunca a SPM tinha anunciado no jornal, nos classificados, só anunciava nos meus mais nobres e tal, exato. Renata Famelli, querida Renata, fui lá e pá, Renata, vamos aí e tal, e fiz a permuta. Na primeira turma que houve, eu tava lá na SPM, foi quando eu fiz a pós-graduação pela SPM, na época não era MBA. Você fez pós-graduação lá e fez o mestrado depois, né, Sandrão? Então, aí depois, né, eu sempre fui apaixonado pelo conhecimento, né, e assim, muito esforçado, né, Salibão, porque negócio, o inglês, se você teve inglês no científico, eu nunca tive inglês, né, eu estudei na Moca, cara, não tem esse negócio de inglês, né, puta, era assim, italiano, trabalhava né, o dia todo, trabalhava o dia todo. Mais fácil aprender italiano na Moca. Não era, trabalhava o dia todo, à noite fazia seu lap 3 vezes por semana, e era difícil aprender inglês, mas eu fazia inglês, fiz pós-graduação, porque eu sempre fui muito apaixonado e acho comprometido com... Puta, até hoje eu sou paranoico por aprender e conhecer, né? Paranoico mesmo. Até às vezes eu tenho que me disciplinar que eu vou longe demais, porque eu não paro, né? E aí, lá na SPM, comecei a ter esse gosto pela educação, né, Salibão? Aí depois da SPM, tem uma... Enfim, depois da SPM, depois da Folha de São Paulo, eu tive uma oportunidade de começar um negócio novo. Você lembra muito bem, né? Lembro. Área útil, né? Foi uma startup. Né? Se você pensar bem, foi um dos primeiros começou portais imobiliários. Você começou na bolha, né, Sandrão? Comecei na bolha. Olha E só. deu certo e deu errado. Né? E deu errado, e assim, aí, Salibão, foi que eu amadureci muito em 2 anos, 2 anos e meio. Eu era estatutário, né? Entendi. Minha filha tinha acabado de nascer. Nossa. E a Isa tinha 2 anos, e eu não sabia o que era isso, sabe? E a empresa americana que comprou o Área Útil quebrou nos Estados Unidos. Você imagina, hoje seria difícil você acionar uma empresa dos Estados Unidos, mas olha só a importância do relacionamento. Quem eram os investidores do Área Útil era o Paim, José Paim, conhecido José Paim, querido Paim. E o Paim sempre falou, vamos tratar muito bem os gringos. Nós temos que tratar muito bem os gringos. E aí, dito e feito. Chegava aqui, eles eram tratados como rei. Quando deu merreca lá nos Estados Unidos, eles cuidaram da gente. Entendi. Então a gente fez uma operação que chama Management Buyout, né? Que os executivos compram a controle. Na realidade, nós só compramos o passivo. E dessa compra de passivo tem outra coisa interessante que eu não sei se você sabe. Nós compramos todos os passivos, né? Mesmo assim, era fria, né, Salibão? Pô, e você escritório, eu tinha recém-casado, cara. 30 e poucos anos, cara. Foi aí que eu comecei a tomar o omeprazol. Né? Foi aí que eu comecei a tomar o omeprazol. Aí o que acontece? As pessoas acham que às vezes é fácil chegar com 9 livros aqui, né? Não Pô, os caras foram lá, trocaram umas ideias, cara, né? Trocaram umas ideias, e Salibão, livro, tinha né? 40 colaboradores. E assim, eu era um moleque, assim, não era um moleque mais, mas era um jovem, assim, não tinha experiência, cara. E me pensava nos 40, sabe? Só que aí, compramos ativos, Salibão, mas é o seguinte, tinha um escritório na Vila Olímpia, né? Naquela época a Vila Olímpia era top. Nossa. Tinha computador, né? A gente tinha que dar vazão àquilo pra pagar e fechar a empresa. Aí, sabe quem aparece? Eu não sei se eu já te contei essa história, cara. O Walter Longo. Olha só, então ele estava começando um negócio novo com a Rosana Herman, que era a primeira empresa de marketing de conteúdo do Brasil. Sim. E eles precisavam de uma série que fosse como uma agência. Cool, sem... Como é que chamava mesmo? Connect, não, era... eu lembro. Era um nome parecido. Eu lembro, meu amigo o Rodrigo Etinick. Exato, o Etinick estava junto. Era sócio dele lá, né? Depois foi a revista da TAM, todos esses projetos. E eles estavam num lugar... moderno já, porque eu tô falando naquela época, nós já éramos uma startup, então nós não tinha parede, putz, eles compraram tudo, Salibão. Olha só. Eu falo, o Walter Longo é um dos meus anjos da guarda nesse sentido, porque ele comprou tudo, comprou os móveis, comprou o nosso contrato de aluguel, vendemos pro IG servidores, e aí nós saímos no zerado. Eu ganhei uma graninha, mas muito pequenininha, mas saí zerado. E quando eu saí zerado, puta alívio, né, meu? Mas mesmo assim eu não tinha essa dimensão ainda. Porque eu era muito preocupado naquela época ainda, Salibão, como eu ia sobreviver e tal, tinha muitos fantasmas, né? Foi quando aparece a HSM. Eu não sei se você se lembra, quer dizer, quando eu começo na HSM eu ainda tava com as feridas, né, cara? Tava ali, né, Sim, né? Meio machucado. Né? Não tava ali com a... Né? O Júlio tinha me falado. Não tava ali... Meio machucado. Não foi um negócio, sacou? Não, tô de boa, né? E a HSM foi um presente, né? Porque eu falo, a HSM uniu as duas coisas, né, Salibão? A minha paixão por vendas e a minha paixão por conhecimento. Nossa. O Salibão, quando começou a HSM, o Salibão é danado, né? Ele se ligou que eu gostava do...
Eu gostava dos caras e gostava do Kotler, né? Eu fiz marketing, né? Quando eu comecei, não sei se você lembra, teve um evento lá no México. Uhum. E eu fui pro México. Pô, vai pro México, você, né? E aí, foi a primeira noite que eu acho que a gente tava lá, né? O Salibão falou, vamos fazer lá um coquetel, vamos lá com a gente, né? Eu tô lá no coquetel assim, né? Tá assim, tô eu, o Salib aqui. E aí o Salibão olha pelo meu ombro assim e fala, pô, Phil, vem aqui. Cara, era o Felipe Kotler, bicho. Meu, eu não sabia nem o que falar. Sacou? Era o próprio Kotler, cara. Eu falava, cara, eu tô com o Kotler aqui do meu lado, O Kotler mano. endossou o primeiro livro do Sandro, Meu né? primeiro livro, Eu graças que mandei a você. o livro do Sandro. Graças a você. Eu mandei um resumo do livro do Sandro. Eu falei, Felipe, endossa aí pro Ele Sandrão. endossou meu livro, Kotler. E aí, fora isso, né, Salibão, aí, sabe, eu digo sempre isso, já falei na sua frente, até num evento nosso. Até então, por mais que eu tenha me apaixonado pelas pessoas, eu trabalhei 10 anos quase na Folha de São Paulo. Eu sou um cara de relacionamentos duradouros, né? Eu acredito nisso, né? Por mais que eu tenha. Né, cultivando. Eu não acredito em efemeridade, sabe? Fica dando chute não pra tudo, acredito. pra Mas lado, né? cada um é cada um, né? Eu fiquei 10 anos na Folha de São Paulo, fiquei 10 anos na HC. Quando eu tava na Folha, por mais que eu me apaixonei pela Folha, eu acho que eu me apaixonei pela Folha pelas pessoas, Salibão. As pessoas queridas. Eu amo as pessoas da Folha. Eu gosto demais. Né? Agora. Tem tantos nomes, né? Tantos, pô. Ricardo Gandur. Antônio Carlos Moura. Aí tem meus amigos lá todos. Cara, é um negócio incrível. Agora. Luiz Frias também. Eu ainda tinha uma relação com a Folha de empresa. Porque eu sou de uma geração que você não se apaixonava por empresa. Não. A HSM eu aprendi a me apaixonar por uma empresa, né? Acho que foi na HSM que eu aprendi assim. Já falamos sobre isso até num evento que a gente chorou. Eu tive uma influência. Foi no evento que a gente chorou, né? Eu tive uma influência aí. Tudo teve, né? Porque na HSM. Lembra do propósito que você falou? Quer dizer, na HSM. A HSM era uma empresa que você estava assim no aeroporto, uma pessoa achava que você era da HSM. Ela falava com você sobre a empresa, né, Salibão? Como se aquilo fosse. Fala, a gente. Talvez foi uma das primeiras a tratar o cliente com muito carinho, né, Sandro? Até hoje eu não sei se tem alguém que faz isso. Ou se tem, são poucas. E outra, se tem, são. Sabe, AAA? Não, a HSM atendia todo mundo. Uma vez, quando eu fui alugar minha primeira casa no Alphaville, né? Porque por influência do Salibão, ele falou, pô, você mora na Moca, HSM em Alphaville, pô, vem pra cá e tal, né? Só que eu tinha a dúvida da minha esposa, da Valesca, né? Alphaville e tal, eu aluguei uma casa. O cara me levou pro escritório, Salibão, ele abriu o armário do escritório, tinha aquelas pastas da HSM de cabo a rabo. O cara era apaixonado pela HSM. Quando eu falei que eu trabalho na HSM, facilitou até o negócio, sabe? Tem gente que coleciona até hoje, né, as revistas. Falam que colecionava revista. Coleciona revista, tudo. Então na HSM foi interessante. E aí na HSM eu começo, inclusive, a deu voz a essa minha desejo de ensinar. Sim. Né? Na HSM eu começo meu mestrado acadêmico. Sim, na PUC, né? Na PUC. São Paulo, eu sou mestre. Eu também, assim, às vezes eu não entendia, né? Porque, pô, o Sandrão na parte comercial, que tinha que estar na rua o dia inteiro, pois né? É, cara. Pô, com uma jovem família, né? A Mari tinha acabado de nascer. Tinha acabado de nascer, pô, e o cara fazendo ainda mestrado, cara. Eu falei, cara, esse cara é diferente, né? Tem que estar perto, Salibão, né? Eu lembro que... Eu sempre procurei já, né? Aprendi isso logo quando entrei na Harmonia, né? De estar perto de gente diferente, né? Então, gente que tá afim de fazer as coisas. E a gente vai somando, né, meu? Eu lembro que eu consegui, no semestre, eu tinha aula das 5 às 11. E eu conseguia sair um pouco mais cedo. Naquela época já dava pra se comunicar. E era todo aquele trampo depois das 5 às 11. Depois fazer tese, fazer artigo. Mas foi ótimo. Acho que a gente não tava aqui se não fosse o mestrado, você quer saber? Porque o mestrado foi onde eu aprendi a produzir conteúdo. Pois é, né? Escrever, aí você estrutura pesquisar, muito bem, né? A turma que não sabe aqui, eu sou um cara que tem muitos insights também, o Sandrão também, a gente vai evoluindo, mas, pô, ele que faz toda a parte de produção, né? Fantástico. A metodologia que ele faz, pô, ajuda a gente a escrever com uma rapidez e com qualidade pouco visto, né, Sandrão? E acho que a gente confere uma qualidade porque a gente faz incrível, né? A gente vê lá na lupa, né, Sandrão? Na lupa. Não passa nada, Sandrão vê um negócio, não passa nada, velho. E aí, o mestrado foi fundamental. Porque ele me ajudou. E tem umas técnicas, né? A gente fala de técnica, né? A Mari tinha acabado de nascer. E eu não queria perder a infância da minha filha, né? E tinha que escrever a tese. Eu lembro que isso foi na tese. Então eu acordava toda sábado e domingo, 5h30, 6 da manhã. Começava a produzir 6h30, ia até 10 horas escrevendo. Porque às 10 horas a Mariana acordava. Entendi. Então eu consegui fazer tudo isso sem perder o relacionamento com as minhas filhas, com a minha família, que você sabe que a coisa que eu mais prezo é a turma lá em casa.
Acho que esse Sempre foi, valor é um né? valor essencial. Sempre né? foi, né? Sempre Sandrão, foi. Family man, né? Não, Total. Isso daí é um pressuposto, né? E aí a gente continuou. Depois, como você falou, de 10 anos da HSM, saí, a gente teve a oportunidade lá com o Flávio da gente começar o meu sucesso.com, que foi outra experiência e tanto, né, Salibão? Porque foi o Aí começo foi uma startup mesmo. Uma startup. Já com mais conhecimento. Com grana, né? Mais vivo, né? Sabendo. Experiência, né? Já com as feridas todas, né? Então, eu vejo no HSM o fato do Harry ter passado por algo similar ajudou bastante, sabe? Porque eu não tinha noção. Eu não tinha noção de onde, talvez por não ter noção, eu tenha feito o que eu fiz, entendeu? Mas olho pra trás. Você não faz. Eu olho pra trás e falei, puta, eu fui muito doido. Né? Mas você sabe, Salibão, que é interessante, né? O trabalho do meu sucesso foi muito bacana porque a gente foi pioneiro em muita coisa. Sim, sim. Modelo de assinatura, linguagem. Até hoje é um modelo muito diferente. Você já entrou na internet de uma maneira que pouca gente... Agora tem umas gente... coisas muito legais que conversam muito com as suas próprias crenças, né? O primeiro caso que a gente fez, a gente decidiu fazer estudo de caso do empreendedor, foi o do Flávio Augusto. Que eu falei, o pessoal quer te ouvir. E o segundo... conheci as pessoas, mas não é assim, né, Salibão? Mas nós somos bons de networking, né? Mas se vira. O segundo caso foi o Ari Kozer, Fogo de Chão. Por quê? Quando eu vendi anúncio... Fez pergunta com... Quando eu vendi anúncio na Folha de São Paulo, com 22 anos, eu vendi anúncio para restaurante numa época da minha vida, eu vendi anúncio pro Ari Kozer. E com 22 anos eu construí um relacionamento com o Ari Kozer. E quando eu nutri esse relacionamento o tempo todo, não sei se você lembra, a HSM tinha parceria com o Fogo de Chão. Sim, eles iam... Os garçons. O Ari levava todos os garçons lá para assistir o Kotler. Não é à toa que... Não é à toa que o Fogo de Chão vendeu 400 milhões de dólares. Não é à toa que ele virou o que virou, né? Não é? E o NB Steak agora. NB Steak agora. Mas ó, eu nutri o relacionamento com ele, Salibão, desde que eu vendi anúncio com 23 anos. Outro caso que a gente fez, a Sofia. Querida Sofia Esteves. Eu vendi anúncio pra Sofia de empregos. Olha só. Com 22 anos, até hoje ela me chama de Sandrinho. Com 22 anos, eu nutri esse relacionamento. É aquilo que você comenta da importância da gente... Eu acho que tem duas importâncias aí. Da gente nutrir e cultivar esses relacionamentos virtuosos e mais, da gente ser reto, né, Salibão? Porque se você não tem curva... Né? Exatamente. Não tem jeito. Né? Você acompanha tudo isso. E no meu sucesso a gente fez um projeto maravilhoso, né? Que até agora eu me orgulho. Agora você sabe que eu me vejo um empreendedor muito mais agora do que lá. Porque eu tinha investidor, né, Salibão? Tinha investidor, o Flávio Augusto, né? Um investidor, um cara incrível que me deu toda a autonomia, liberdade. Agora ele tinha uma segurança. Quando a gente parte para essa carreira solo em 2018, juntos e separados, mas cada um na sua... hoje eu me percebo mais empreendedor, sabe? E percebo como muitas vezes as minhas falta de desenvolvimento de um pensamento mais empreendedor atrapalha em algumas coisas do nosso negócio que eu tenho que quebrar umas paradigmas, sabe? Porque, cara, nós construímos tudo, não é do zero, porque a gente tinha um legado. Mas hoje, quando a gente olha 200 mil livros vendidos... 200 mil, né? 200 mil, 6 anos. 200 mil aqui no Brasil. Não, deixa eu te dar um dado. Peraí, não. No Brasil, quando alguém vende 3 mil, já... Deixa eu te dar um dado. A BL, eu pesquisei isso, circunstancialmente. Estava ouvindo um podcast da Companhia das Letras e o cara da BL falou, a Associação Brasileira das Livrarias é isso, ou CBL, whatever. No Brasil, 92% dos livros não passa de 2 mil exemplares de vendas, que é a primeira tiragem. 92%. E todos os nossos livros venderam mais que 10 mil cópias. Pega um Gestão da Manhã que já está mais de 110. Aliás, se juntar o digital é 120, 130, né? Pois é. Então, nós começamos essa jornada, né, Salibão? Não é do zero, porque a gente teve todo esse legado construído, mas nós começamos uma reconstrução. Nós não éramos conhecidos. Até dava minhas palestras lá, mas como professor de aula há muito tempo na SPM, na Dom Cabral e tal, mas nós construímos, né? Estamos construindo, aliás, com certeza, mas a gente se preparou muito bem para isso, né, Sandrão? Acho que eu me preparei muito bem tendo aquela fonte de conteúdo dos grandes gurus. Você se preparou muito bem, transitando no mundo digital muito bem, entendendo a tecnologia, né? E já ter passado por algumas situações desafiadoras. Então casou muito bem, né? A gente não está aqui à toa, né? E tudo que nós fazemos hoje E eu acho que tem umas coisas assim que norteiam muito a minha vida, né? Felizmente hoje a gente tem conforto material, né? Não tenho o que falar. Mas eu não teria dificuldade nenhuma
Nenhuma. De pegar meu Fusquinha azul lá, 72, e sair vendendo coisa pela rua, sabe, cara? Não teria nenhuma dificuldade. Zero, zero, Eu também zero, não teria zero. dificuldade pra dar aula de tênis de novo, né? Nada. Vender patrocínio. Isso aí. Você entendeu? Então eu acho que... Os caras fazem sauna ainda, né, Sandro? Fazem sauna. Fazem. Tem no clube ainda? No clube tem Então, sauna. pronto, ó. Então, eu acho, mas isso dá pra gente, de alguma forma, né, Salibão, o conforto de investir, o conforto de fazer bem feito, porque se alguma coisa der errada, a gente vai voltar pra fazer alguma coisa. Eu sempre falo, se alguma coisa der errado, alguma coisa eu vou vender que vai me dar um conforto, sabe? O Sandrão e eu temos uma união muito forte aí com o nosso propósito de vida, né? E Sim. de querer fazer o melhor para quem tá perto da gente, né? Isso é fundamental, né? Você sempre pensou assim, né, Sandrão? Eu acho que... Eu creio que uma das chaves na nossa prosperidade sempre foi essa. Uma vez eu lembro, não vou citar o nome da pessoa, mas ela deve estar nos assistindo. Pra falar. Não vou falar. Uma querida amiga. O filho dela, você vai lembrar. Era aquele cara do DNA, como era o nome dele? Que você trouxe? O cara que decodificou o DNA. Craig Venter. Craig Venter. O filho dela, ela chegou numa expo, você vai lembrar. Eu era diretor comercial, cara. Chegou numa expo, muito emocionada. Ela foi ver a palestra do Craig Venter. O Craig Venter foi o primeiro cientista a decodificar o DNA do mundo e o Salibão trouxe o Craig Venter. Hoje não vai soar diferente. Naquela época, cara, o que tem a ver, Salibão? A ciência e a tecnologia com gestão. Pois né? a gente olhou isso lá atrás, né? Na expo era. Já, né? Ela chegou, pra mim, ela tinha uma liberdade, mas nunca tinha falado sobre isso comigo, né? Ela falou, putz, eu preciso falar com você. O meu filho tem um problema congênito, não sei se você lembra disso, tem um problema congênito, não tem solução aqui no Brasil, e eu tenho uma esperança que é falar com alguém que entenda a decodificação de DNA pra ver se resolve isso. Ela tava chorando, chegou pra mim e falou assim, consegue falar com o Craig Venter? Eu falei, puta, ainda mais a gente sabia, né? Eu sabia dos trampos do Salibão pra falar com os gurus. Eu vou lá atrás do palco e falo, Salibão. E eu ajudei aí também, Sandrão. Você tá brincando? Eu não lembro. Você chorou. Salibão, a Paula precisa disso. Salibão nunca tinha visto a moça, cara. Nunca. Falou, não, Sandrão, peraí. O cara era difícil, né, Salibão? Esses caras cientistas são difíceis, né, cara? Falou, peraí. Um pouquinho, falou, vem aí. Ele trouxe a Paula e ela bateu um papo com o cara, mas chorava. Enquanto ela chorava lá, eu e ele abraçado, chorava aqui. Ela saiu de lá até hoje. Ela é hiper grata. Ela fala, cara, não adiantou. Infelizmente, o filho dela veio a falecer depois de alguns anos. Nós tentamos no lugar certo, né, Sandrão? Nós tentamos. E assim, esse é um bom exemplo, porque não tinha nada, assim... O Craig Venter não era um chapa, né? Se fosse o Kotler e tal. Aliás, né, o nível de cumplicidade, né? E nós escrevemos um capítulo sobre isso, e baseado na nossa própria experiência de cumplicidade, né? E eu procurei sempre construir isso com os palestrantes, né, Sandrão, da Expo. A conversa da HSM, a gente pode falar quando uma consuleza lá resolveu prender todos os passaportes dos palestrantes da Expo até uma semana antes do evento, né? E graças à cumplicidade que eu tive com alguns, eles se mostraram de uma maneira impressionante, Sandrão. Né? Então eu acho que essa visão de criar valor ao outro, não deixar de criar valor para si mesmo, porque criar valor para si mesmo, esse é um ponto fundamental, né? Quando você cria valor para o outro, o grande truque é que você está criando valor para você mesmo. Você usufrui desse benefício de forma autônoma, sem desejar nada em troca, mas volta, é a lei da reciprocidade. Né? Isso, eu acho que cerca muito a nossa trajetória. Sim, né? sim. A gente brinca sobre isso, e brinca, mas é sério. Quando a gente está fazendo qualquer coisa, pode ser um paper, né, Salibão? Pode ser alguma coisa, a gente não admite não fazer algo que não seja e a gente não admite quando a gente vê alguma situação de ficar parado, né? Eu sei, a Luciana, a minha esposa, me encrenca muito aqui, porque com todo restaurante que a gente vai, se tem alguma falha lá na gestão do restaurante, cara, eu vou lá e conserto. E ela acha que eu tô reclamando. Falou, oh, meu amor, eu tô fazendo isso aqui pra... Quando a próxima vez que a gente vier aqui, pra gente ser bem servido. E ela, não sei o quê, pô, você encrenca todo mundo. Ela liga pra mãe dela. Aí a mãe dela fala assim, minha sogra, que aliás eu vou dedicar meu próximo livro pra ela, pra sogra, né? E ela fala assim,
Luciano, ele trabalha com gestão, poxa. Mas eu acho que é isso. Além de trabalhar com gestão, né? Como a gente consegue colocar todas essas prioridades na nossa vida, né? Felizmente hoje a gente tem uma situação que a gente pode fazer escolhas. Uhum. Por que a gente lança um livro por ano? Quer dizer, a gente não precisa lançar um livro por ano, né? A gente podia usufruir do que a gente fez. Por que a gente cria eventos? Não, a gente é contratado por empresas, né? Às vezes mais do que a gente consegue atender a demanda, né, Salibão? Mas a gente faz aquilo que a gente gosta, né? E com quem a gente gosta, que é o principal, com quem a né? gente gosta, né? E volta, quer dizer, hoje as redes sociais ajudam a gente nisso, né? Perceber o reflexo da ação que nós temos nas pessoas quando elas trazem feedbacks para nós. E são feedbacks dos mais... Recentemente, uma pessoa fez um comentário num post que nem era nosso, no livro de Gestão da Manhã, ele falou, esse livro, você tiver esse post? Que ele falou, esse livro fez com que eu abrisse meu negócio, hoje eu faturo 40 milhões de reais por causa desse livro. A gente toda hora a gente tem visto coisas incríveis sobre o nosso trabalho, né? Isso é impagável, né? Lógico. Então hoje eu creio que eu diria que de toda essa trajetória, e como você mesmo coloca, né, Salibão, quando a gente olha uma situação como essa, mas ela começou lá, vendendo amendoim confeitado na periferia de São Paulo, jogando bola no Juventus, né? Até chegar aqui, né, que tem muito percalço, hoje eu acho que eu tô na minha melhor fase em termos de entrega, sabe? Assim, cara, de ter uma visão clara, né? Você sabe, eu tive muita energia. Energia, às vezes, além da conta, né? Então, hoje eu acho que eu consigo administrar essa energia, né? Eu consigo trabalhar melhor sem perder intensidade. Por outro lado, eu acho que administrar energia é uma coisa. Se perder intensidade, aí eu perco meu valor essencial. Então, quando a gente, por exemplo, a gente coloca uma coisa para fazer, a gente às vezes discute, fala, puta, Salibão, não é. Mas quando a gente fala, vamos, nós vamos. Aí nós vamos. Recentemente nós tivemos um desafio de entrega do projeto que a gente contava com uma pessoa, ela falou, nem na véspera, no meio ela falou, não vou fazer. Não tem problema. Não, ela nem falou. Né? Nem falou, nós que falamos. Não tem problema. Nós vamos fazer. E dia X vai estar pronto. E vai estar pronto. E vai estar pronto um negócio muito melhor, inclusive. Fala né? pra nem mandar porque atrapalha. Né? Não, relaxa. Então, eu acho que esses valores são essenciais. Como eu disse, hoje acho que a gente tá talvez esteja na melhor fase, nós dois também, sabe, cara? Porque a gente tem uma visão mais clara dos repertórios todos que a gente construiu. Repertório se acumula. Então, quando a gente escreveu Gestão do Amanhã, começamos a escrever em 2017, publicamos em 2018. Essa acumulação desse conteúdo hoje nos confere uma visão, assim, muito interessante. O fato de nós não termos parado nunca de estudar. Sim. Nós nunca paramos de estudar. Nossa, nem um minuto. Pra quem não sabe, a nossa relação começa às 6:30 da manhã, com um mandando insight pro outro, para discutir até meia-noite. Mandando, mas com prazer, né? Não é uma coisa chata. Uma coisa acho que você falou uma coisa, né? Naquele conteúdo que nós fizemos sobre equipes de alta performance, né? Que hoje é muito difícil, sempre foi, mas hoje mais ainda separar o que é trabalho do que é vida pessoal. Sim. E aí não cabe aqui a gente preconizar o desequilíbrio nessa relação, porque faz mal, mas tudo está integrado, Salibão. Sim. Acho que essa é a palavra que você trouxe. Tudo está integrado. Então, onde começa um, acaba o outro, né? Não é o work-life balance, é work-life integration, né, Sandro? Exatamente. Tony Robbins, exatamente. Né? É verdade, você citou o Tony Robbins. É a integração do todo. Cara, né? Às vezes você tem uma ideia, só posso ter ideia até sexta-feira, às 6 da tarde. Cara, mas de repente uma ideia é sábado, que pode mudar a nossa vida. E de repente segunda-feira você não vai levar essa ideia adiante? Exatamente. Eu vou esperar até segunda, né? Cara, né? Então, essa produção eu acho que é essencial. Então, aqui, para finalizar a minha fala aqui, né, eu acho que fica muito dessa perspectiva, né? Às vezes eu me acho ingênuo, mas eu não acho que é ingenuidade. Nada resiste a um bom trabalho, né? Quando a gente faz focado, dedicado, com muita qualidade, orientado a um propósito específico que crie valor, a gente vai gerar valor. E esse valor vai ser recompensado. E vai ser recompensado monetariamente. Monetariamente, né? Tem a recompensa financeira.
Que também é um elemento que a gente, de novo, a gente não vive pelo dinheiro, mas ele faz sentido no nosso processo de evolução e É uma desenvolvimento. consequência, né? É uma consequência que deve ter, né? E eu creio que isso hoje norteia muito a nossa jornada, né? Eu mergulho muito de continuar sendo um vendedor, né, Salibão? A gente continua vendendo coisas, né? Sim, eu também me orgulho de ter... eu lembro na HSM, todo mundo perguntava qual era o meu cargo, eu falei, carregador de mala de guru, né? A mala de guru. Carregador de mala de guru, né? E agora a nossa missão vai além, né? E contempla tudo isso que a gente tá fazendo e muito mais. E já extrapolando países, né, Sandrão? Já extrapolando países. A gente já tá bicando lá nos Estados Unidos, né? Já começamos a fazer aí palestras, alguns workshops, as nossas ideias estão bagunçando com os eu creio que ainda vai ainda vai acontecer muita coisa. Sempre quando eu brinco com você, a gente só tá começando, porque ainda tem muita coisa. É isso, Salibão. Temos o nosso livro novo aí que a gente vai pra cima em março. Eu brinco com a Luciana, fala assim, olha, tudo que eu quero na minha vida agora é que Deus me dê mais tempo. É isso aí. E vai pra dar. ficar com você e pra ficar com o Sandrão, cara. Juro por Deus, eu tenho... Uma honra. E vai dar. Nós vamos ter todo o tempo que a gente precisa pra continuar fazendo muita coisa e deixar um legado brilhante aí. Eu acho que tem uma coisa que me motiva quando a gente trabalha. Mas aqui, olha, aqui, pessoal, aqui não tem moleza. Aqui não. Sou um amigo, mas aqui, cara, aqui a gente não brinca. A gente não deixa um outro se distanciar. Um começa a subir demais, o outro vai lá e sai correndo. Aqui não tem moleza, né? Eu acho que é aquilo que a gente sempre fala. Não tem moleza mesmo, né? Não, porque... e assim, 1 mais 1 não é 2. 1 mais 1 não pode ser 2. 1 mais 1 é 100. E para que isso seja assim, ó... Os dois tem que estar, porque se um de repente começa a tirar 3 meses de férias, começa a não responder mensagem e tal, aí acabou. Então nós estamos muito conscientes disso, né? Parceria é parceria boa, eficiente, mas tem que estar na mesma vibe aqui. Né? Isso aí. A gente leva muito bem, né, Sandro? Nós nos puxamos. Salibão. Prazer, cara. Top, é meu. Você falou, eu tenho um livro, né? Tem um livro aqui, olha, que eu trouxe de novo, né? A questão do propósito. Boa. Aqui, Simon Sinek, né? Why? Por quê? Né? A maior parte das pessoas sabe o que fazem, sabem como fazem, mas não sabe por que fazem, né? E o Simon Sinek, que é um pensador americano, conseguiu colocar o propósito de uma maneira que as pessoas entendessem de uma forma simples, né? E o porquê está aqui, né, Sandrão? Total ligação com o propósito de vida, né? Vocês viram aqui uma dedicação, né, ao conhecimento, dedicação à família dele, aos amigos dele, né? Quem convive com ele sabe, né, do quanto ele se dedica e aos seus parceiros, né, e amigos. E tem aqui, né? Tudo tem um propósito, né? A gente se move por propósito, né, Sandrão? E o Simon Sinek, ele é curioso que ele começou com o TED, né, Salivão? E depois ele foi pro livro, né, cara? É interessante. E você sabe que eu conversei com o agente dele, né? Um lá do... esqueci o bureau que ele tava, lá na Califórnia. E o agente dele estava quase desistindo dele. Ele trabalhava num think tank, assim, sabe? Um centro de pensamento, sabe? E, cara, ninguém comprava o Simon Sinek, né? E aí, foi convidado para dar uma palestra no TED de 18 minutos sobre o why, sobre o propósito, né? Bombou. E aí, o cara teve não sei quantos milhões de views. Hoje é um cara que cobra $150 mil para dar palestra em qualquer lugar. E é incrível, né? Curioso, o poder né? da internet ele veio antes do livro, né? Ele veio antes do livro. Que nem a Amy Curry e alguns outros também, né? Que vieram antes do livro, Antes do livro. Antes o livro era o que dava o tom, hoje é a internet que dá o tom, né, Sandro? Vai se balanceando. Isso aí. Muito bom. Ó, antes da gente finalizar aqui, não deixa de nos seguir aqui, poxa, nos acompanha, compartilha esse conteúdo, nos segue no YouTube. Presente de fim de ano, presente de Réveillon, presentão. Ó, e nós vamos ter mais aula sobre o Drucker, aula sobre HSM, empresa, tudo isso. Então, nos siga para você ser notificado quando tiver um episódio novo. Toda sexta-feira nós entramos com um episódio inédito do nosso Gestão da Manhã Podcast, mas temos conteúdo quase todo dia. Além disso, faça seu comentário, né? Puxa, nós lemos todos os comentários, eu interajo pessoalmente com todo mundo que faz um comentário, uma pergunta, dúvida, e sugira temas aí. O que você quer ouvir?
2024 a gente já tá com uma programação pesada e a gente não vai mais parar de fazer podcast também. Gostamos, né, Salibão? Gostamos, eu gostei mesmo. Esse é o lugar que eu consigo sentar É com o tipo uma Sandrão. tarde um dia. Assim, gente. o Sandrão e eu somos tão intensos, cara, que a gente não consegue sentar. É. E eu descobri que o podcast é o É o lugar pra jeito. gente sentar, cara. Vamos escrever um livro É no o lugar podcast. onde eu pego o Sandro calmo. Vamos escrever um livro no podcast, Salibão. Muito bom? Fechou? Então é isso. Continue nos acompanhando. Um excelente 2024 se você está nos Feliz Natal pra assistindo todo antes. mundo, né? Para todo mundo. E vamos nessa. 2024 tem muito mais. Vem com a gente.